Bom dia para todos. Maicon também já chegou, bom dia. Deixa eu colocar Maicon aqui. Os ainda vão chegar ainda, né? Ainda tem muita gente para chegar. Dia segunda-feira, tá parecendo até sexta-feira. Ah, Vitor, bom dia, Vitor. Letícia, vamos lá. Bom dia, Letícia. Vamos lá, vamos pegar meu livrinho na página 57, questão 11, que é sobre o Rio, tá? Nosso poema O Rio, que nós não terminamos. Quem for chegando, eu vou adicionando aqui. Kailane já mudou a foto, ficou legal, hein, Kailane? Outra, né? Corpo elástico de Kailane. Corpo elástico, mudou, ficou bonita também. Essa tá linda, hein? Corpo Obrigada. Elástico. Muito show essa também. Bom, vamos lá. Página 57, questão 11, do nosso poema O Rio, que nós não terminamos. Tá? Deixa eu botar no chat lá. Vamos lá, página. Hoje tem matéria nova, hein? Página 57, para vocês. 11, tá? Que nós não terminamos. Paramos na 11, questão 11. Todo mundo com livro? Módulo 4. O texto O Rio. Nós vimos na aula passada e fizemos a interpretação de texto até a questão 10. Paramos na 11, eu marquei até um asterisco aqui, e a questão que nós paramos. Na terceira estrofe do poema, identifique as formas verbais no gerúndio. Que efeito a exploração dessa forma verbal cria no poema? Primeiro eu vou lá na terceira estrofe, tá? Vamos lá, na terceira do Rio. A terceira estrofe está falando, está na página 52. Cada verbo que eu vou falar, no gerúndio, vocês vão circulando. Circulem para mim, pode circular no próprio livro, tá? E coloque assim, questão 11, né? Para você saber que a resposta está lá no poema. Primeiro verbo logo, olha só, iniciando a terceira estrofe. Deixando, já temos aqui, bom dia, Gustavo. Vamos lá, questão 11 do módulo 4, poema O Rio. Bom dia. Primeiro verbo logo da questão 11, do gerúndio, deixando. Circulem. Deixando vou às terras de minha primeira infância. Aí repito o verbo. Deixando, circulem de novo. Quantas vezes ele aparecer, quantas vezes eu vou circular, tá? Eu tenho que circular. Deixando para trás os nomes que vão mudando, do verbo mudar. Circulem também mudando. Página 52. Eu vou colocando aqui, ó, os verbos no gerúndio. Eu vou colocar deixando. Depois deixando de novo. Depois eu falei mudando, tudo no gerúndio. Para vocês circularem na terceira estrofe. Terras que eu abandono porque é de rio estar passando. Ó, passando, dois verbos fazendo função de um só, mas o verbo principal é passar. Então, passando. Vou com passo de rio, que é de barco, navegando. Navegando, que é do verbo navegar. Outro deixando, iniciando o verso seguinte, ó, deixando, gerúndio terminado em NDO, deixando para trás as fazendas que vão ficando, verbo ficar, também fazendo dois verbos, fazendo função de um só,
mas o verbo principal está no gerúndio, ficando, vendo-as enquanto vou pareces, que estão desfilando, ó, dois verbos juntos. Verbo desfilar, então vou botar desfilando. Vou andando lado a lado, verbo andar, andando. Vocês vão circulando, eu vou digitando aqui. Vou andando lado a lado de gente que vai retirando, verbo retirar. Retirando. Vou levando comigo, ó, vou levando comigo os rios que vou encontrando. Outro levando aí, né? Levando e encontrando. Pronto, foi para vocês. Essa é a questão 11, tá? Eu já coloquei até... Essa é a 11 que foi para vocês. Vou estar lá agora na 12. Agora não terminei a 11 ainda não, né? E diz assim, que efeito a exploração dessa forma verbal cria num poema. Vamos colocar, cria um efeito simultaneidade. Vamos colocar, cria um efeito de simultaneidade, vírgula. As ações ocorrem no mesmo caso, no mesmo tempo em que se fala, né? No mesmo momento em que se fala. Essa é a justificativa dos verbos que eu coloquei. Agora vamos a 12. Deixa vocês colocarem no livro de vocês. Deixando, mudando, passando, navegando, deixando, ficando, desfilando, andando, retirando, levando e encontrando. Cria um efeito de simultaneidade, as ações ocorrem no mesmo momento em que se fala. Coloquem para mim. Vamos a 12 agora. A turminha 81 e 82 pretende ficar dormindo mais um pouco. Não é uma boa, né? Vai perdendo a matéria de prova. Na penúltima estrofe do poema, que estratégia o eu lírico usou para enfatizar a grande quantidade de canaviais encontrada no caminho? Ele repetiu, né, aquela parte que ele diz assim, plantações, né? Ele repetiu várias vezes. Ele dizia assim, plantação de cana-de-açúcar. Ele falou, se eu não me engano, deixa eu ver aqui no texto, mas se eu não me engano, acho que ele falou 5 vezes. Né, que ele falou sobre a plantação de cana-de-açúcar. Então, quando ele diz, vamos lá, deixa eu ver quantas vezes ele falou. Uma. Tudo que ele encontrava no caminho. 2. Ele fala aqui também, né? Já de cana lhe deu usina, via plantas de cana. Plantas do caminho e mais plantas de cana. 3, 4, 5. Ele falou 5 vezes. Então, voltando lá. Na penúltima estrofe do poema, que estratégia o lírico usou para enfatizar a grande quantidade de canaviais encontrada no caminho?
Ele repetiu o termo. Então, vou colocar o mesmo termo aqui, planta. Vou colocar uma barra. Plantação. Vou botar plantas de cana. Vou colocar de cana. E ele repetiu 5 vezes. 5 vezes. Pronto, foi para vocês a 12. Agora, na 13, está perguntando, o rio é composto por 60 estrofes com a mesma regularidade de versos. Então, a gente sabe muito bem que esse poema é bem maior do que a gente pensa, né? A grande quantidade de canaviais encontrada no caminho. Na penúltima estrofe do poema, esse é o 12. O poema O Rio é composto por 60 estrofes com a mesma regularidade de versos. Quantos versos há em cada estrofe? Vamos ver quantos versos tem? Nós não temos aqui todas as estrofes, né? Só temos uma parte do poema. Vamos ver quantos versos nós temos. Vou contar só uma estrofe, tá? Na minha estrofe que eu contei tem 16 versos. Se elas têm a mesma medida, né? A mesma quantidade de versos, então nós vamos colocar 16 versos. 16 versos. Perguntando quantos versos tem em cada estrofe. Então, é a mesma, né? A quantidade de versos é a mesma. Então, nós vamos colocar 16 versos. Se alguém estiver atrasado, por favor, só falar, tá? Enquanto vocês redigem, eu vou ver se entrou mais alguém. Aí vem, esse poema apresenta rimas. Justifique sua resposta. Vamos colocar assim, né? Apresenta sim. Agora vamos justificar. Vamos justificar com algumas rimas. Pelo menos se não é a rima totalmente assim, identificada, pelo menos uma semelhança entre as palavras. Vamos botar carpina com usina. Vou botar carpina. Vou colocar usina. E pegando os finais, ó, ina. Eu vou pegar crinas também. Crinas. Aí eu tenho, aqui eu vou botar um ponto de limoeiro. Agora eu vou pegar uns versos que rima com limoeiro. Vou botar companheiro. No finalzinho do verso as rimas, tá? Da musicalidade ao poema. Primeiro, vou colocar mudando. Vamos lá, peraí. Primeiro. Mas tem mais também. Vou botar outro ponto de vírgula aqui. Eu vou botar mudando. Tem mais, por final, passando. Sempre os finaizinhos das palavras que rimam. E navegando. Então, vamos lá. Então, carpina rima com usina e crina. Limoeiro rima com companheiro, primeiro, que vai ser o eiro, né? O eiro das 3 palavras finais. Foi mudando, ando, rima com passando e navegando. Sempre finalzinho das palavras são as rimas, tá? São as nossas rimas. Essa é a 14. Agora vamos para 15 e a última dessa parte que nós temos 15A até 15B. Enquanto vocês acertam o livrinho de vocês, foi para casa, né? Para vocês terminarem.
ver quem mais entrou, além de Gustavo. Maicon já estava na sala, Vitor também. Continuando. Já terminaram? Abre o fone, gente. Sim, não. Já? Sim. Sim. Ok, Kailane. Só Kailane que é corajosa? Caramba. Muitas vezes eu não tenho fone, mas não abre, né? Já não abre a câmera, mas pelo menos o fone. Releia os versos a seguir e analise como as duas palavras em destaque foram exploradas no poema. Tudo que não fugia, gaviões, urubus, plantas bravas, a terra devastada. Ainda mais fundo, devastava. Ó, devastada e devastava, tá? Considerando as classes gramaticais dessas palavras, explique o que cada uma delas expressa. Duas palavras com sentidos diferentes. Então, vamos lá. Uma vai ser, vamos ver, ó, a primeira, devastada, está voltada para quem? Para a terra ou para a planta? Então, está voltada para a terra, para o substantivo terra. Então, ela está dando uma caracteriza, ela está caracterizando como a terra está, está caracterizando a terra. Então, é um adjetivo. Agora, ainda mais fundo, devastava. Esse segundo, devastada, deixa eu só colocar o Gabriel aqui para mim. Então, vamos lá. Gabriel Oliveira. Então, o primeiro está caracterizando a palavra terra. Então, é adjetivo. O segundo é uma forma verbal, tá? A palavra devastar, vá, um pretérito imperfeito, hein? Então, vamos lá, indicar uma ação realizada. A realizada, vamos lá. Então, o adjetivo é o que é o primeiro, tá? O adjetivo, vou pegar no texto, devastada. Ela caracteriza, vou colocar o substantivo, terra. Vou colocar até entre aspas para marcar para vocês destacarem. Agora, eu vou colocar a forma verbal. Devastada, devastava. Tá também, entre aspas. Devastava. Indica a ação realizada por tudo o que não fugia dela. Pronto, no chat para vocês. A ação realizada por tudo o que não fugia dela. Agora é 15b. Agora, esse poema, ele traz para a gente uma rima, né? Uma sonoridade, como a gente lê. E as rimas que nós já colocamos, né, na questão anterior, né? Foi a 14. Colocamos as rimas. Carpina com zina e crina, limoeiro, companheiro primeiro, e depois podemos mudando, passando e navegando, né? Os términos das palavrinhas, no finalzinho da palavrinha, traz a sonoridade para a gente, a rima. 15b. Que efeito a escolha dessas palavras produz no poema? Então, vou colocar o que eu botei aqui. Produz sonoridade, né? Vou colocar a palavrinha rima. Pronto. Eu já respondi na 14.
poema O Rio é muito bonito. O próprio Rio é o personagem principal, ele mesmo é o protagonista da história, ele narra a vida dele. Nós temos uma figura de linguagem chamada personificação, atitudes humanas a seres inanimados, no caso, temos as nossas atitudes, né, de narrar a própria história, para onde ele passa e como que ele vive, ao Rio. Então, nós temos uma personificação. E assim vamos, né? Narrando as histórias e dando vida a atitudes humanas a seres inanimados. Aí fala um pouquinho sobre poema que diz assim: poema é um gênero de tamanho variado, composto em versos que podem ser organizados em estrofes, a fim de descrever algo, narrar uma história, fazer críticas, expor sentimentos e etc. Além de despertar a sensibilidade e as emoções do leitor. Um poema pode explorar a sonoridade e a significação das palavras, a fim de criar efeitos diversos, como expressividade, sonoridade, que é a rima e ritmo, humor, melancolia, tristeza, e assim vai, né? O poema ele pode trazer isso tudo para a gente, para nós leitores, né? Depende da forma que você vai ler o poema e vai fazer a interpretação. E nós vamos ter uma aula de poemas ainda, dentro de redação, tá? A metrificação do poema, todos os nomes de rimas, de estrofes, de versos, né? Nós vamos voltar a esse assunto, tá? Se você já viu lá no 7º, ou ainda não, vai ver esse ano. Então, agora, vocês terminarem, coloque para mim na 58. Nós temos que embalar nossa matéria 81, né? Fica juntinho. Vamos lá, página 81, 58, perdão. Outro ser inanimado, tá? E nós vamos dar também uma figura de linguagem chamada personificação, ou prosopopeia. Vamos dar vida a outro ser inanimado, que é de Peão a Pinhê. Vimos neste capítulo um poema em que o lírico era um rio. Um trecho de romance a seguir apresenta como personagem principal um elemento da natureza, muito comum no sul do Brasil. Vamos ler, então, acho que depois vamos responder as questõezinhas, que só tem uma parte para a gente responder, é 60 e 61, né? Eu acho que eu deixei para casa para vocês. Ok? Depois nós temos matéria nova. Vamos lá, alguém quer dividir o texto comigo? Eu. Ai, Kailane vai dividir comigo? Que ótimo. Tem mais alguém que queira dividir? Antigamente gostava também de ler. Então vamos eu e Kailane, né? Já que ninguém quer ler junto comigo. Vamos lá, quer começar ou eu começo, Kailane? Posso começar? Pode. Cresci, tornei-me uma das maiores árvores da floresta. Minha casca é cor de cinza, rugosa e forte. Apanhei chuva, assisti inúmeras vezes ao pôr do sol. Vi tempestades horríveis. Posso contar tanto... Espera um instantinho, Kailane. Não, você vai continuar. É porque Francis entrou na nossa aula. Aí eu ia perguntar a ela. Seja bem-vinda, Francis, né? Vem assistir um pouquinho de português. Mas eu acho que o dela caiu em sala errada. Vamos lá. Continua. Muitas pessoas passam debaixo dos meus galhos. Certa vez o imperador do Brasil descansou à minha sombra, num dia de calor. Muito antes, meus pais viram índios naturais da terra defendendo o território, dizendo: esta terra tem dono. E tinha mesmo. Viram os bandeirantes famintos, quase morrendo, alimentaram-se com seus frutos e seguiram a viagem, saciados. Aprendi a conhecer os segredos da natureza. Sei quando está próximo o inverno ou o verão. Sei quando chegarão as andorinhas. Sei se o vento soprará ou se vai haver seca. Agora muita gente vem fazer piquenique à minha sombra. Colhem meus frutos e aquecem água, queimando meus sapés, como faziam antigos tropeiros. Continua? Posso continuar? Você continua. Vai, Kailane.
Alunos e professores vêm estudar-me. Sei tantas coisas por ouvi-los, com atenção. Olhem-me, cheios de curiosidade devido ao meu tamanho. Falam de mim, falam de mim. Sabem que debaixo das minhas raízes guardo água, em grande quantidade. E o riozinho depende de mim para não secar. Ajuda a manter o equilíbrio da natureza, conservando a umidade. Auxilio a grama a crescer. Impeço a erosão. Continuo a dar pinhões e a gralhar a vinha, sempre a plantá-los. Fico ao vê-la nesse trabalho de apanhá-lo a seguir. Deixa agora um bocadinho. Um dia, apareceram homens com máquinas horríveis, fazendo barulho e derrubando pinheiros amigos. Vieram para abrir uma estrada, derrubaram árvores, arrastaram-nas e levaram-nas embora. Fiquei horrorizado, esperando minha hora. Revi toda a minha vida como num filme, desde o primeiro dia na pinha. Lembrei-me da gralha azul, do pinheiro onde nasci, de meus irmãos, do velho com as crianças no Natal. Né? Por que ele falou do velho com as crianças? Porque eles pegavam os pinheiros para montar árvore de Natal em casa, né? Até hoje nos Estados Unidos fazem isso. Aproximaram-se os humanos com estranhos objetos nas mãos. Mediram o local, olharam para mim e afinal decidiram. Declararam-me como parte do patrimônio histórico da cidade pelo fato de o imperador ter descansado à minha sombra. Vieram autoridades, bandas de música, colocaram placa em minha homenagem e uma criança leu um discurso sobre o pinheiro. A araucária, ou pinheiro, como o chamamos, é uma das mais belas árvores do planeta. Planta-se o pião graúdo entre abril e junho. Faz-se um buraquinho e deita-se o fruto, regando-o todos os dias. Em 3 semanas ou menos, ele desponta para o mundo, transformado de pinhão em pinheiro. É um milagre da mãe natureza. De início, ele é só bonitinho e enfeita as florestas e as casas no Natal. Depois cresce, estica o tronco entre as árvores e surge majestoso, imponente, lindo. Como seu sapê, cascas, Com seu sapé, cascas e galhos. Fazemos fogo para aquecer os fogões no inverno. Com suas cinzas faz-se sabão. Com o nó de pinho, carvão combustível. De sua madeira faz-se móveis, casas, ferramentas. Com sua serragem, aglomerados, cola, papel. Do pinheiro, nada se perde. Tudo se transforma em utilidades para o homem. Pare embaixo de um pinheiro, olhe para cima, contemple seu tronco, sua copa e diga se existe algo mais impressionante. Todos aplaudiram e ela foi cumprimentada pelas autoridades presentes. O que nós entendemos nesse texto? É o desmatamento, né? Desmataram, limparam uma determinada área para fazer algum parque ou algo, né, que colhesse o progresso naquele local, naquele lugar. Então, eles estavam desmatando, tirando todos os pinheiros, limpando aquela parte, aquela área. Como o Dom Pedro já tinha descansado, né, embaixo desse pinheiro, eles resolveram não tirar ele dali, porque ele se tornou um monumento histórico. Como ele se tornou um monumento histórico, houve então, né, depois do desmatamento, houve até poesia, né, um texto em homenagem ao pinheiro, e houve banda de música, né, festas do local depois de estar pronto para o que eles queriam, já tinham preparado ali a terra, mas então eles deixaram o pinheiro como um monumento. Por quê? Porque Dom Pedro tinha descansado abaixo dos seus galhos, né? E uma que o pinheiro é uma árvore muito alta,
mas como ele estava ainda em fase de crescimento, né? Não estava à sombra. E depois? Mas não tem mais sombra, mas não podia cortar, que ali ficou uma história enterrada e gravada ali, né? Então é essa história que nós estamos lendo agora. O Pinheiro conta a história, é um ser inanimado, igual ao rio, uma personificação, uma prosopopeia, uma figura de linguagem. Né? E nós vamos fazer a nossa interpretação agora do nosso pinheiro. Então, ele explicou as partes do pinheiro, né? Que vira combustível, papel, e assim vai. Como que eles utilizam toda a parte, né? O tronco, tudo que eles tiram do pinheiro. Em 1880, em visita ao Paraná, o imperador Dom Pedro II parou embaixo de uma araucária, no caso é o nosso pinheiro, às margens da estrada da Graciosa, onde hoje se localiza o município de Quatro Barras, a 28 quilômetros de Curitiba. Além de descansar, ele admirou a beleza e a grandiosidade dessa espécie. Infelizmente, a árvore precisou ser derrubada, pois foi atingida por um raio e seu tronco apodreceu. Apesar de ser facilmente visitada, no caso, facilmente vista no sul do Brasil, a araucária é uma espécie ameaçada de extinção. Bom, eles abriram, vocês podem perceber aqui na foto, ó, que nós tivemos, ó, essa que conta a história, acho que ela foi retirada futuramente. Por quê? Porque acho que ela foi atingida por um raio. Então, o seu tronco apodreceu, tiveram que tirá-la. Mas depois, né, dos fatos acontecidos. Olha como ele é alto. Tá vendo? Então é difícil, né? Muitos já estão em extinção, que tiram. Tem várias utilidades no nosso pinheiro, mas ele vai crescendo, então ele faz sombra. Depois de um determinado crescimento, e não tem mais como ter sombra. A personagem desse texto é uma árvore. Que nome ela recebe, no caso aqui, que nomes essa árvore recebe? Pinheiro, tá? A gente pode colocar Pinheiro do Paraná ou araucária. Podem escrever aí, página 60. Eu, se eu não me engano, eu passei para casa. Página 60, alguém pode confirmar. Lá. Vamos colocar araucária ou pinheiro do Paraná. Pronto. O pinheiro do Paraná, tá? Também colocar no livrinho, né? Não é que eu vou me certificar que alguns alunos fizeram. Não estou vendo, né? Então fica difícil. B. Cite algumas características dessa árvore. Bom, ela é grande, como eu falei, então vamos colocar ela é muito grande. Sua casca como ele diz aqui, que é cinza. Ela é rugosa. Ela tem um som de nevorinha, né? Toda e forte. Pronto. 6. Eu não tenho um C, não. Agora é 2. Eu tenho um C. Todo mundo preenchendo o livro. Que importância essa árvore tem na manutenção do equilíbrio da natureza? Ela conserva umidade. Lembra que o texto que a Kailane leu? Ela mantém uma quantidade de água muito grande nas raízes, né? A raiz. E quando a raiz dela conserva muita água, ela mesma vai jogando essa água no reservatório, nos rios, no que estiver perto dela. Vocês têm aqui, ó, um lago, né? Não sei se é um rio, deve ser um rio, mas só tem aquele pedacinho de água ali, então ela mesma mantém, né? A água daquele laguinho ali, ela já mantém, não seca, porque ela mesma vai mantendo aquela água ali.
Então, O rio depende dela para não secar. fala de novo. O rio depende dela para não secar. Depende. Foi o que você leu pra gente. O rio depende, não seca. Por quê? Porque ela tem uma quantidade de água muito grande na raiz. Então, que importância essa árvore tem na manutenção do equilíbrio da natureza? Equilíbrio da natureza. Então, ela conserva a umidade, ela conserva. Pode botar essa resposta que você botou, tá? Vamos colocar umidade. Vamos colocar também que ela, no caso, ela ajuda a grama, porque ela mantém, né, a grama molhada, conservada, a crescer, porque a grama precisa de água também para crescer, e também impede a erosão, como também mantém os rios, né? Mantém os rios para que ele não seque, tá? Pode botar também. Agora essa é 2, né? Pronto. Aí você pode colocar tudo que está no texto, ou coloca só um exemplo, ou coloca mais, ou até etc. Por quê? Porque ela mantém o rio para não secar, ela mantém a grama, né, viva, verdinha, porque não tem seca, porque ela mantém a grama úmida, e a grama precisa de água, ela mantém a umidade da natureza, do ar, isso tudo ela conserva. Explique a relação entre o título e o conteúdo do texto. Bom, o título faz referência à origem do pinheiro, né? E nós sabemos que nasce a partir de um fruto, que é o pinhão. Então, ele ensina até a plantar, né? Você coloca ele deitadinho e tem que ir regando, para que ele dá um tempo, mas antes desse tempo também já pode, né? Já pode começar a brotar. Não quer dizer que tem que ser aquele tempo que está dizendo no texto. Tanto que diz assim, muitas vezes, em menos tempo já começa a sair o brotinho. Então, vamos lá. O título faz a referência ao pinheiro, né? A origem, né? A origem do pinheiro. E depois ensina como é que nasce. Nasce através do seu fruto. A partir do fruto do pinhão. Tá. Para vocês. 4. Já está aí para vocês a 3. Todo mundo colocando no livro, que nós vamos ter que usar o caderninho daqui a pouco. O Pinheiro conta, nesse trecho, que foi declarado patrimônio histórico da cidade, devido a Dom Pedro ter descansado, né, na árvore, né, encostado num tronco da árvore. Qual foi a razão de ele ter recebido esse título? Devido ao fato do imperador ter repousado, né? Ter descansado a sua sombra em um dia de calor. Só que, né, até então preservaram, mas depois veio uma tragédia, né? Um raio veio e atingiu o pinheiro. E atingindo o pinheiro, o que, que aconteceu? O seu caule foi apodrecendo com o tempo, então tiveram que arrancá-lo, né? Mas ele era monumento histórico. Aí eu venho, essa é 4A, tá? Já mandei para vocês. Agora vem 4B. Por isso que ele não foi arrancado.
o imperador, né, sem querer, presenteou ele com um descanso. Né? Ele foi presenteado com um descanso do imperador e foi poupado, né, de ser arrancado. O que aconteceu no dia em que ele recebeu essa homenagem? Teve banda de música, leram poemas, foi uma homenagem linda e maravilhosa para ele, né? Porque arrancaram os demais e deixaram ele. Então, teve comemorações para o Pinheiro. Então, vamos lá, as autoridades e banda, no caso, autoridades e bandas, no caso de música, eu vou colocar aqui de música, vou botar que estiveram no local, e fizeram, né? E ele mesmo ganhou uma placa, uma homenagem, né? Uma placa, e uma criança, vou botar também da criança, deu um poema para ele, deu um discurso. Eu deduzo um poema, um texto que faça uma homenagem, né, que tem a rima para o nosso Pinheiro. Então, autoridades e bandas de música estiveram presentes. Ele ganhou uma placa e uma criança leu um discurso. Vamos lá, 4C. Deixa eu completar no chat aí para vocês. Está faltando muita gente nessa sala. Não é para faltar. Quem não sabe, fim de ano, estamos, né, quase meados de outubro, daqui a pouco novembro, dezembro. Não tem como faltar. Vamos lá. Como você acha que o Pinheiro se sentiu nesse dia? Ele se sentiu honrado, né? Maravilhado. Explique sua resposta. Vamos colocar. Ele se sentiu totalmente das árvores mais, né, pulosa, mais procurada. Como é que ele se sentiu? Honrado, né? Aí você pode colocar com as palavrinhas de vocês, tá? Aqui está sendo a minha, hein? Ele se sentiu honrado. Agora eu vou botar um clima de fantasia, né? Porque a árvore, né? Vamos entrar num clima que nós mesmos de criar. Ele se sentiu honrado. Aí vem outra perguntinha. Explique sua resposta. Eu vou colocar, ele se sentiu honrado, vírgula, devido às homenagens. Pronto, ele esperava que fosse cortado, né? Como os irmãos estavam sendo cortados, ele achava que ele também ia ser retirado, mas foi tudo o contrário. Ele recebeu uma homenagem, então eu botei, ele se sentiu honrado devido às homenagens. Se sentiu, né, com um privilégio tremendo. Vamos lá. Já tem, mas tem, página 61. Página 61, vai para vocês. Questão 5. Ok? E agora eu vou deixar vocês imaginarem, né? Como você imagina que a gralha azul ajuda a plantar os pinhões de araucária? Olha só, a araucária, ela vem no bico do pássaro, tá? Eles vão em busca de comida e trazem no bico. E cai, né? Ou joga, tira o que eles querem e o resto joga fora. E ali ela fica no solo. A própria natureza acaba de fazer o resto. Né? Às vezes ninguém plantou ali, mas o pinhão está ali, ela tirou o que ela queria, jogou o resto fora, ou caiu do bico,
fica no solo. E ali vem chuva, sol, a própria natureza vai enterrando ele, né? Ele vai se enraizando, e dali nasce o pinheiro. É interessante, né? Mas isso aí vocês já devem ter ouvido falar em biologia, na área de ciência também, né? Ou na biologia, que a professora tem, ou alguma área de saúde, eu não sei. Mas você vê em ciências, né? Na parte de ciência da biologia. Por quê? As próprias aves, né? Vão fazendo as plantações, sem ela imaginar que no momento em que cai a semente, vai brotar futuramente alguma coisa. Aquilo que ela estava comendo, né? Isso é muito interessante. Então, como você imagina que a gralha azul ajuda a plantar os peões de araucária? Vamos dar só umas sugestões, tá? O fruto carregado no bico, como eu falei aqui, o fruto carregado no bico, né? Vai plantando, né? Eu posso botar o fruto carregado, mas eu posso botar também que até hoje, né? As aves plantam ainda. Lógico, é o que mais tem. O fruto carrega. Deixa eu botar. Vou botar carregado mesmo. Carregado no bico. Vírgula. Ao levar. Muito, né? É muito espaço, leva até para os filhotes no ninho, né? E muitas vezes cai no meio da viagem até chegar ao ninho, cai a semente. Ao levar os peões os deixa cair. E eles ali vão brotando, terminam, dando origem à plantação, né? Isso aí que eu estou colocando aqui. Dando origem a outra árvore. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. O fruto carregado no bico. Ao levar os peões, eu coloquei aqui, deixa eu botar, os deixa cair e germinam. E eles germinam, dando origem a outra árvore. Tá, eu posso colocar até aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver mais que eu vou colocar. Eu vou explicar aqui que a gralha, né, a gralha azul, ela carrega, mas não é só ela, tem outros também, né? E a gralha azul, ela come muito pinhão. E ela, né, ao circular, ela deixa cair e ali vai brotando. Aonde cai, brota. Por isso que nós temos vários pinheiros, mas assim, muitos estão entrando em extinção, por serem retirados, né, para fazer o que nós vemos, papel, tudo que você puder imaginar que faça um pinheiro, móveis, tá ali, né, no nosso texto. E com isso vai desmatando, vai tirando, né, até crescer tudo de novo demora muito tempo. Então, vamos lá. Eles completam com a ideia de vocês, tá? Vocês podem colocar o fruto carregado no bico, pode botar até 2 pontos, aí você completa. Aí vai explicar, né, por que ela carrega no bico. Quer levar os peões no bico, os deixa cair e eles germinam, dando origem a outra árvore. Foi o que eu tinha acabado de falar. Você acha que esse texto contém poeticidade? Por quê? Olha, no momento em que tem emoções, sentimentos, musicalidade, rima, nós temos um poema assim, tá? Ele é poético. Então, nós vamos colocar aqui, tem a sensibilidade do pinheiro, né? Eles são sensíveis, tanto à beleza quanto à importância da natureza dele. Então, nós temos, sim, poético, né? Tão poético, tão a homenagem que fizeram a ele foi tão poética. Música, banda de música, olha aí a musicalidade aí, a poetisa, né? A poetisa
da banda, né, a música enviada ao Pinheiro, ela mesma, né, fez a forma da música, é o poema. E a criança, né, discursando para o Pinheiro. Então, foi toda uma homenagem bem poética, bem romântica. Então, nós vamos colocar aqui sim, né? Dizer assim, você acha que esse texto contém poeticidade? Sim, por que não? De tudo que eu falei que fizeram para ele. Então, nós vamos refletir sobre isso. Ali, vamos expressar, o próprio Pinheiro expressou, né? Expressar emoções, vírgula, sentimentos, isso nos expressa isso tudinho. Sentimentos e desperta botar em nós, leitores, fizemos a leitura do texto, a sensibilidade vivida pelo nosso personagem, né? Sensibilidade e a atenção para os pinheiros. Então, foi romântico? Foi. E continua sendo, né? Tanta beleza que aquela árvore tem, beleza, a importância dele da natureza. Então, eu vou colocar até atenção para os pinheiros e vou colocar tanto pela beleza e pela sua serventia, né? Pelo que ele traz para a gente, para a natureza, pela beleza, quanto pela importância. Importância dele na natureza, dele na natureza. Hoje até meu teclado aqui está com problema, importância. Estou batendo e não está saindo a letrinha. Pronto, foi para vocês. O texto é romântico, é sensível. Ele, no momento, ele entrou nas emoções do desespero, né? As emoções que levam você à loucura. Por quê? Porque ele achava que ia ser retirado, como os irmãos foram retirados, mas ele percebeu que, em momento algum, tentaram fazer alguma força em retirá-lo, e percebeu que ele ia ser homenageado, foi homenageado, devido ao nosso imperador utilizá-lo como descanso, a sombra dele, né, quando estava menorzinho, usar a sombra como uma forma de se deliciar pelo cansaço, né, de adormecer, descansar, repousar ali, até retornar, né, para o local onde ele queria. Mas, então, foi sensível, nosso Pinheiro, foi emocionante, assim. Foi poético, foi. Todas as homenagens não deixa de ser uma forma poética, romântica, de se expressar, né? Homenagear o outro, o que aconteceu com o nosso Pinheiro. Bom, vamos a 7. É um texto complicado, mas a gente está dando vida, é uma figura de linguagem, a gente está dando vida a um ser inanimado. Mas ele tem vida, né? O que o poema O Rio e o romance de Pinhão a Pinheiro têm em comum? Bom, ambos os textos são narrados em primeira pessoa, né? Porque o personagem principal do Rio é ele mesmo, que conta a história, e o personagem principal do Pinheiro é ele mesmo que conta a história. Então, vamos colocar ambos são narrados em primeira, você pode botar o numeral em português ou escrever, tá?
primeira, eu prefiro mais a escrita. Mas nada impede da gente colocar um numeral. Pode colocar. E todos os dois são elementos da natureza, né? Ambos são narrados em primeira pessoa por um elemento da natureza. Como diz, tem mais alguma pergunta? Eu vou colocar aqui por minha conta também, que ambos contam, né? Narram a história do desmatamento, todos os dois, né? Que o rio, ele, por ser, pelo nosso desmatamento, o rio toma outro curso, né? Ele tem um caminho a seguir e ele vai formando outros caminhos até desaguar, até chegar ao mar. Isso acontece, né? E o pinheiro também. Né? Foi a área dele toda desmatada e ele manteve. Mas devido às homenagens, devido a quem ajudou, bem dizer, o pinheiro, e esse nosso pinheiro foi Dom Pedro, né? Então, ele tem, além de terem a primeira pessoa, todos os dois falam do mesmo assunto, né? Além disso, vírgula, tem a história do desmatamento. Então, ambos retratam vou colocar questões, vou colocar de desmatamento. Deixa eu ver o que mais. Isso é uma agressão, né? Vou colocar uma agressão ao meio ambiente. E agressão ao meio ambiente. Isso nós temos que entender, é o texto. A interpretação de texto é primordial. Se a gente não conseguir entender a interpretação de texto, a gente responde tudo errado, né? Ao meio ambiente. 8. Aí vocês colocam a resposta de vocês, contando que não fuja essa linha de pensamento, tá? Deixa vocês terminarem. 8A e B para encerrar também a página 61, né? Depois o nosso autor, aqui o nosso livro, ele fechou com restauração de floresta. Mas isso aqui é mais para debate, é para a gente aprender a salvar o nosso verde, né? Deixa vocês terminarem. Ai, que silêncio, abram o fone, por favor, professora, eu não terminei, professora, eu já terminei. Oito. No poema O Rio, o Capibaribe revela a agressão ao meio ambiente por meio da exploração da cana-de-açúcar. E por parte também das usinas, né? No texto lido nesta sessão, o leitor também é levado a refletir sobre um problema ambiental. Cite um trecho do texto em que fica evidente um problema ambiental. No caso aqui, nós vamos colocar só do Pinheiro, tá? Não vamos colocar do Rio, não. Quando ele diz que chegam homens com máquinas, né? Para limpar a área, fazendo barulho, derrubando pinheiros, vieram para abrir uma estrada. Então, ele fala isso, quando ele diz, cite um trecho do texto que fica evidente, o problema ambiental está arrumando desmatamento para abrir estradas, máquinas, barulho, e coisa assusta os pássaros, os bichos, e muitas vezes até os nossos bichinhos que estão em extinção, né? Como essas, mudando de um polo ao outro, agora com essa queimada aí do Pantanal, com a chuvinha, acho que melhorou, não sei como é que ficou, ainda já tinha focos. Muitos animais sofreram, né? Queimaduras, outros morreram, uma perda total, né? E os bichos que sofrem com isso, é uma pena. Então, vamos botar uma linguagem bem clara do nosso, 8, vamos colocar a letra A. Vou botar até entre aspas, tá? É tirado do texto. Um dia apareceram, vocês vão escrevendo, homens
com máquinas horríveis, que no caso do nosso Pinheiro conta, né? Horríveis. Fazendo barulho. E derrubando, no caso, os amigos dele. Derrubando os irmãos, né? Pinheiros amigos. Aí eu vou fechar a aspa aqui. Não, vou deixar para fechar no último ponto, peraí. Eu vou colocar também que vieram para abrir estrada, pronto, derrubando árvores que não tinha lá, só pinheiros, e arrastando tudo. No caso aí, arrastando as árvores, arrastando-nas, não, vou botar arrastaram, arrastaram-nas. E vou colocar também e levaram-nas, vou botar já por está no texto, pronto. Levaram-nas embora. Eu vou fechar, pronto, e vou fechar aspas, pronto, mando para vocês. Vou ter como tá no texto, tá? Certinho pelo texto. Essa é a 8A, que ficou dever para casa, né? É 8B. Como você pode classificar esse tipo de problema ambiental? Deixa vocês terminarem a 8A. Com poluição, desmatamento, efeito estufa. Alguém podia me dar pelo menos 8B, né? Uma resposta, Vitor. Quer abrir o fone, Vitor? Essa tá fácil. Desmatamento? Desmatamento. Então, diz assim, como pode ser classificado esse tipo de problema ambiental? Desmatamento. Viu? Essa é fácil. Pronto, já vai para vocês a resposta prontinha, desmatamento. Pronto, agora eu só vou dar uma lidinha aqui embaixo nesse código florestal e nós vamos pegar, vamos continuar nossa matéria agora, tá? Vamos entrar em orações. Vamos ver o Código Florestal? O Código Florestal é a lei que institui regras gerais sobre como deve ser explorada a vegetação nativa do território brasileiro, determinando as áreas de preservação e as regiões que podem receber diferentes tipos de produção rural. O desrespeito a esse código configura infração e crime de acordo com a Lei de Crimes Ambientais. Como consequência, os infratores estão sujeitos a penas como multas e detenção. Olha só, a gente sabe muito bem que todo o nosso país nós temos um código de desmatamento que não é permitido. Nós sabemos disso, mas infelizmente o homem não respeita. E o que está faltando? Leis mais severas, mas homens que cumpram a ordem do governo, que cumpram essas leis, né, que não aceite alguns trocados, algum dinheiro e venda a sua própria reputação. E a gente sabe disso, né? Por que tem um desmatamento enorme na Amazônia? Muita gente leva dinheiro para fechar os olhos e deixar passar. Principalmente os guardas florestais, tem muitos. Se você tem a falcatrua, você tem a índole, né? E você já começou, já entrou nesse meio de ganância, para sair vai ser difícil. Então, pega aquele grupo de guardas florestais que fecham os olhos, né? Ganham dinheiro com isso, e enquanto isso a Amazônia está sendo desmatada, enquanto isso os animais estão morrendo. Infelizmente, a corrupção
ela ter um espaço maior dentro do nosso país, né? Tudo que você vai fazer, mas aconteceu isso, aí outro diz assim, isso aqui é Brasil. Então já está marcado a história, né, do nosso Brasil, a corrupção aqui dentro já está uma carta marcada. E diz assim, esse é Brasil, nada que funciona, né? É um problema sério. Então, nós vamos colocar na página 63 agora, mas é um assunto novo de orações subordinadas, tem uma aula de PowerPoint para vocês botarem também no caderno, e nós vamos trabalhar uma matéria agora que é as nossas orações subordinadas adverbiais, tá? Terminem, que vocês têm que terminar aí, ó, do chat aí, deixam na página 63. Página 63. Quando estiverem prontos, por favor, me avisem, para que a gente possa prestar atenção na matéria nova. Ok? As respostas não foram pequenas, né? Foram grandes. Ainda tem gente ainda copiando. Já que todo mundo está com o vídeo fechado, não dá para ver quem ainda está copiando e quem não está. Fábio, por isso que eu estou dando um tempinho, Fábio. Fábio ainda está copiando. Não adianta eu entrar em matéria nova e vocês copiando, não vai dar, não surte efeito. Não terminarem, pode botar no chat, tá? Que eu estou com ele aberto aqui. Kailane, ok. Tá, ainda está copiando. Gustavo, Renan, Samuel, coloquem no chat, já terminaram. Ana Luísa, ok. Botou a Kai, né, Rania? Adam, Vitor. Vai passar rápido. Mais alguém? Vai escrever aqui que ainda está copiando. Gente, por mais que vocês estejam até sem fone, podem escrever no chat. Ok. Não, ainda estou copiando. Ok. Então, isso aí. Vamos terminando? Vamos botando ok. Ó. Gabriel agora botou ok. Enquanto isso, os demais vão para a página 63. E deixa o caderno do lado, tá?
Botem na página 63 para mim. Deixa o Fábio Henrique botar um ok. Deixa eu terminar. Já, Fábio? Ok, Fábio também já terminou. Mais alguém que não tenha terminado? Adas, você terminou? Muita gente coloca que entra e volta para dormir, né? Deixa o computador ligado. Adas terminou? Samuel terminou? Ok. Vamos lá. Conjunção subordinativa. Nós vimos em aulas passadas, aprendemos, Samuel, por que você botou um S aí? Sim, já terminou, Samuel? Ok. Nós aprendemos em aulas passadas as orações coordenadas. Nós aprendemos que nós temos dois períodos. Um período simples e um período composto. O período simples, eu só tenho um verbo. O período composto, eu tenho dois ou mais verbos. Ok? Nós aprendemos também que num período composto, as orações coordenadas, elas não precisam uma da outra. Elas sobrevivem sozinhas. Você não precisa da segunda para entender a primeira, nem a primeira da segunda para você entender ela mesma. Então, a primeira não precisa da segunda para ser entendida e a segunda não precisa da primeira para ser entendida. Basta ler e você entende. Tá? Então, nós temos um período composto por coordenação. E quanto? Professora, e o período composto por subordinação? As orações dependem uma da outra. Elas vão precisar a primeira oração vai precisar da segunda oração para que se faça entender a primeira. Se eu não tenho a segunda oração, se eu não tenho uma explicação, eu deixei no ar o que eu quero falar, eu preciso de um complemento, eu preciso de algo logo a seguir, em que abra o caminho para que eu possa entender, o outro possa entender o que eu estou falando. Então, quando se diz assim, um período composto por subordinação, uma oração necessita da outra. Isso tudo eu já tinha falado, quando eu expliquei a coordenada. E as coordenadas, não, elas são independentes, não dependem uma da outra. E as subordinadas, elas dependem uma da outra, para que a gente possa entender. Aí diz assim, leia o texto a seguir e responda as questões. Por muito tempo, a educação ambiental é a chave do futuro. Por muito tempo, foi argumento de empresários que, para que o progresso e o desenvolvimento existissem, era inevitável que o meio ambiente fosse sacrificado. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente foi criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, na década de 1980, justamente com a função de equilibrar o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Graças a esse tipo de iniciativa, a ideia de destruição da natureza para possibilitar o progresso vem sendo descontraída para dar lugar a outra concepção, a do desenvolvimento sustentável. Promover o desenvolvimento sustentável significa usar os recursos naturais de modo a atender às nossas necessidades, mas sem comprometer as gerações futuras. Essa atitude implica aceitar que os recursos da natureza não são infinitos e que o desenvolvimento econômico consciente é aquele que preservar e não destruir. Preserva você e não destrói. Então, é consciente é aquele que preserva, que somos nós, e não vamos destruir, né? Então, você tem aqui falando sobre A, B e C, e D,
falando sobre esse texto dentro das orações subordinadas. E tem também a parte, né, da função sintática 64. Mas agora eu vou deixar até essa parte aqui do texto que eu li, que está aqui dentro de orações subordinadas, eu vou deixar para vocês para casa. Eu vou para outra parte agora. Para casa, tá? 82, página 63, eu vou deixar para casa. Páginas, vou botar páginas. 63, que já começa a nossa matéria. E 64. Pronto. E 64. Para vocês para casa. Agora, vocês vão pegar meu caderninho para entender a página 65. Peguem meu caderno, por favor. Vou dividir minha tela com vocês. Tá? Já fique prontinho. Ó, mas antes eu vou dividir minha tela com vocês. Deixa eu dividir minha tela aqui. Eu vou dividir aqui com vocês, vou compartilhar. Compartilhar. Vamos lá. Dá uma olhada para mim, ver se vocês já estão vendo a tela. Sim. Ok, deixa eu entrar aqui para mim, que a tela ainda não entrou para mim aqui, não. O computador hoje está lento, né? Não sei por quê, agora entrou. Coloque esse título num caderno para mim, por favor. Orações subordinadas adverbiais. É o que nós vamos trabalhar. Nós já aprendemos período composto por coordenação, aprendemos também período composto por subordinação. Aí, o que eu fiz? Depois que eu expliquei os dois, vocês lembram disso? Eu trabalhei só com as coordenadas. Agora eu vou trabalhar com as subordinadas adverbiais, tá? As adjetivas, as reduzidas, as substantivas, e as substantivas, né, são 3 ainda, eu vou deixar para o 9º ano, tá? Vamos ficar para o 9º. Não vai entrar aqui no 8º, não. No 8º a gente só vai trabalhar orações subordinadas adverbiais e como já trabalhamos as coordenadas. Né? É o que nosso livro nos dá. Antigamente, a gente pegava tudo no 8º também, mas ficava muita coisa, uma gama de matérias, e o aluno estava confundindo tudo. Então, agora eles dividiram legal mesmo. Mas só as coordenadas e as adverbiais. E as outras são mais fáceis, fica para o 9º. Então, vamos lá. Orações subordinadas adverbiais. Uma oração é considerada, vocês vão colocando no caderninho de vocês, tá? Tá na tela para vocês. Uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal. Ela vai funcionar como adjunto adverbial. Funcionando como adjunto adverbial. Elas são introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Nós vamos trabalhar até as temporais, tá? Mas podem botar locativas e modais, tem problema não, que eu também vou dar. Mas eu vou trabalhar com você as classificações até temporais. Depois eu explico o que é. Eu botei aqui também modais e locativas para vocês terem uma ideia. Ah, professora, eu nunca ouvi falar, mas futuramente você vai ouvir. Né?
Então, já escuta logo agora no oitavo. Elas vão funcionar como adjuntos adverbiais, tá? O nosso livro também tem na página 65, mas está bem sucinto o assunto. Quando vocês terminarem, por favor, sobe o fone, tá? Coloquem as 9, que eu tenho aqui, vou ter mais duas. Aí depois eu explico essas duas últimas, que nós vamos trabalhar, né? Para a gente trabalhar até temporais. Mas eu botei locativas e modais aqui para vocês. Causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Depois eu botei locativas e modais para vocês terem uma ideia do que é. Mas nós vamos trabalhar com a classificação até temporal, tá? Ok? Posso? Sair da tela? Rapidinho, tô terminando. Pode ir. Tá, então olha só. Já todo mundo, eu vou passar, se alguém não conseguiu ainda, é só me avisar, tá? Vamos lá. Continua. Importante destacar, e bota parágrafo para mim, tá? Importante destacar que não basta memorizar uma lista de advérbios e uma lista de conectores, quer dizer, conjunções, mas sim observar os efeitos de sentido produzido pelos advérbios. Gente, eu gosto muito de ler o contexto, ler a oração, e você sentir a oração, tá? Muitas vezes você esquece as conjunções, você não é obrigada a gravar, eu não gosto de decorar conjunções. Então, o gostoso é você sentir a oração e fazer a classificação da oração através do que você está sentindo. Você diz assim, dizer, adjunto adverbial de lugar, às vezes adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de companhia. Isso tudo a gente tem, né, nos nossos adjuntos adverbiais. Por isso que é gostoso você sentir a conjunção, sentir a oração. A própria conjunção já diz, né, quando você sente, já diz para você a classificação do advérbio. Então, vocês terminem. Né?
Ok? Estão junto comigo? Ok? Para vocês me darem um ok. Posso, gente, sair da tela? Tô Pode. copiando ainda, professora, rapidão. Tô Tá. copiando ainda. Posso, Fábio? Pode, professora, já acabei já. Tá. Então, olha só, antes da gente colocar tipos de orações, tá? Não tem problema não. Coloque agora. Vai. Tipos de orações subordinadas. Depois eu vou digitar algo para colocar no caderno, mas depois que vocês copiarem as orações, vai ser melhor. Para não fazer confusão agora. Tipos de orações subordinadas adverbiais. O nosso livro também está igualzinho, vai direto, né? Mas aí está mais explicadinho para vocês. Nós vamos colocar número 1, causal, 2, condicional. Vamos colocar porque indica a causa da consequência expressa na oração. Sempre a função sintática das orações subordinadas adverbiais é adjunto adverbial, tá? Essa é a função sintática. Só das orações subordinadas adverbiais. A função sintática dela, ela exerce a função sintática em relação à primeira, a oração principal. Mas a função sintática é só adjunto adverbial. Depois uma explicação melhor, só para vocês colocarem. Bota exemplos também, tá? Tem mais de um exemplo aí.
Então, nós temos a causal, que indica a causa da consequência expressa na oração principal. Aí botei 2 exemplos. Nós temos aqui no livro de vocês as nossas conjunções, tá? Grifem como tá nesse modelo, grifem direitinho também, porque não concordam com suas ideias. Eu vou explicar quando terminarem a causal e a condicional, vocês me avisam, por favor. Nós temos uma causa e temos uma condição, né? Nós temos uma causa e uma condição. Uma oração não necessita da outra. São as coordenadas. Uma oração necessita da outra para sobreviver, são as subordinadas. Né? Então, quando eu digo assim, todos se opuseram a ele, mas se opuseram todos, por que eles fizeram isso? Nós precisamos saber o motivo, a razão. Então, porque não concordavam com as suas ideias. Eu queria saber por que todos se opuseram contra ele. Então, já sei que na explicação eu tenho, porque não concordavam com as suas ideias. Então, a segunda oração, ela completa o sentido da primeira. É um período composto, olha o verbo, opuseram e concordavam. Eu tenho 2 verbos dentro de um período. Então, eles precisam ser separados, não podem ficar juntos. E eu preciso localizar o sujeito da oração. Quem se opuseram, né, a ele? Todos. Quem não concordava com suas ideias? Todos. Então, eu tenho um sujeito na primeira oração embutido. Então, essa oração, nas orações subordinadas, nós vamos chamar de principal. Enquanto nas coordenadas nós chamamos de assindética, nas orações subordinadas nós vamos chamar de oração principal. Então, todos se opuseram a ele, oração principal. Segunda oração, porque não concordava com as suas ideias. Como é uma causa, né? Nós queremos saber a explicação, uma causa. Então, eu tenho aí, porque não concordava com suas ideias, uma oração subordinada adverbial causal. E a oração, então, a primeira oração vai ser sempre principal, não quer dizer que seja a primeira oração. A oração com o sujeito, ela pode vir no final da oração, ela pode vir no meio, ela não precisa vir logo no início, né, para ser a primeira. Ela pode ser a terceira, a quarta, a quinta, vai depender do contexto. Então, você tem a cidade foi alagada, aí, olha, mais um porquê, uma conjunção. A cidade foi alagada. Foi alagada, já tenho, né, 2 verbos aí fazendo função de um só. E o segundo verbo, transbordou. Então, quem foi alagada? A cidade. Agora, quem transbordou? O rio. Tem 2 sujeitos diferentes.
a cidade foi alagada e o rio transbordou. Agora, olha só, por que a cidade foi alagada? Tem que ter um motivo, hein? Uma razão. Alagada do nada, ela não foi. Aconteceu alguma coisa. Sim, aconteceu sim. O rio transbordou. Então, é uma causa pela cidade ser alagada? É. Foi que o rio transbordou? Sim. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Então, a cidade foi alagada, oração principal. Segunda oração, porque o rio transbordou, oração subordinada adverbial causal. Aí você vem para a segunda oração, que é uma condição, é condicional. Indica a condição para que a ação da oração principal aconteça. Se você não tiver, ela vai indicar a condição para que a ação da oração, que a ação é o verbo, né, aconteça. Se houvesse opiniões contrárias, o acordo seria desfeito. Olha, a primeira oração, mas a primeira vai ser sempre principal? Eu já falei que não. Muitas vezes pode ser a segunda, pode ser a terceira, pode ser a última oração, ou pode ser a primeira. Ah, mas olha só, vamos ver cadê o sujeito da oração. Para o acordo o acordo seria desfeito se houvesse opiniões contrárias. Então, a forma está em ordem inversa. Se fosse uma forma, como nós aprendemos, sujeito, predicado, mais complemento, ou, né, adjunto adverbial que seja, o predicativo, eu teria que ter o sujeito na primeira e o predicado. Aí eu tenho mais de um predicado, tenho dois. Agora, está em ordem inversa? Está. O acordo seria desfeito se houvesse opiniões contrárias. Posso inverter? Posso. Quem será desfeito? O acordo. O sujeito do verbo seria desfeito. Agora, quem, se houvesse opiniões contrárias, o que seria? Aí vai dizer, quem? Não faz pergunta. Aí vai perguntar o quê? Ou vou perguntar onde, quando, como. Perguntas de adjunto adverbial, né? Então, o acordo seria desfeito quando? Se houvesse opiniões contrárias. Como? Se houvesse opiniões contrárias. Então, eu tenho advérbio? Tem. Eu sei que é uma oração subordinada adverbial. Agora, por causa desse Czinho que aqui está, ó, eu falei para vocês já há um tempo atrás que o C tem várias funções. Nesse caso aqui, eu vou jogar a mesma palavra que está aqui embaixo, vou jogar aqui, ó. Caso houvesse opiniões contrárias, o acordo seria desfeito. Tá correto? Tá. Joguei o caso no lugar do C? Sim. E se eu jogar o C no lugar do caso, vai fazer o mesmo efeito. Ó, se você não estudasse, aí eu teria que botar estudasse, né? Caso você não estude, se você não estude, não tem como. Se você não estudar, ficará muito ansioso para a prova. Também posso, tá? Se você não estudar, ficará muito ansioso para a prova. Então, botei o C no lugar do caso e o caso também, vice-versa, no lugar do C. Mudou? Não. Todas as duas conjunções são conjunções condicional. Tá? Então, vocês têm que ler no livrinho de vocês. As conjunções condicionais, causais, comparativas, concessivas, e assim vai. Então, todas as duas são conjunção condicional. Tá? Então, nós podemos dizer que são conjunções condicionais. Vou ver se vocês já terminaram essas duas. Eu vou sair da telinha, vou lá na frente. Ok? Tem mais orações, hoje é pouco não, já estou na 2, são 9. Depois acrescentei mais 2. Terminaram essa parte para mim?
Sim ou não? Sim. Ok, vou lá na frente, hein? Tá, vou sair aqui da telinha. Ó, lá na aula, vou interromper aqui, parar de apresentação, tá? Vamos interromper um pouquinho. Presta atenção. Tá vendo? Faltam 2 minutinhos só e não vai dar para passar tudo. Pelo menos já deu 2. Coloque aí para mim uma observação. Um caderninho de vocês que eu vou ditar. A gente depois continuar na próxima aula, continuar as orações subordinadas. Tá? O período composto por subordinação, nas subordinadas a gente só vai trabalhar as adverbiais. Então, um período composto por subordinação, estou ditando, hein? Coloquei como observação. O período composto por subordinação é aquele formado por uma oração principal e oração ou orações, tá? Vou colocar aqui no parênteses aqui, para vocês saberem quais são orações. Tá? Subordinada. Também vou colocar um parênteses aqui que eu posso botar subordinadas. Oração principal e oração ou orações subordinada ou subordinadas, vírgula, que exerce ou exercem, tá? Também vou botar outro parênteses aqui. Função sintática em relação à principal. Livrinho de vocês também não tem essa observação. Pronto. Ok? Nós vamos deixar para terminar na próxima aula. Eu não posso nem passar o exercício do livro, porque não dá ainda para fazer. Mas eu já deixei páginas anteriores para vocês fazerem, tá? Para quarta-feira. E a gente vai continuar essa matéria na quarta-feira, porque já são 11h11 e eu tenho que sair daqui, entrar em outra sala. Tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Enquanto isso, vocês terminem, que eu não vou tirar aqui do... Eu vou interromper aqui.